Você já deve ter ouvido falar no Manifesto das Sete Artes, onde o cinema foi reivindicado como uma forma de arte e tornou-se, como sabemos, a sétima. É isso, ao longo do tempo novas formas e expressões artísticas surgem e evoluem. E hoje nós vamos falar sobre a nona arte, que possui uma relação muito estreita com a sétima. É a arte das histórias em quadrinhos. Narrar histórias através de imagens sequenciadas. E essas histórias podem compor diversos gêneros, que vão desde as mais intensas aventuras, passando pelo humor, romance, terror e até mesmo erotismo, os famosos hentais. A indústria dos quadrinhos conta com vários profissionais, além dos próprios quadrinistas. São editores, coloristas, gráficas, distribuidores, vendedores, além de possuir diversos formatos e mídias, que podem ser as tirinhas, revistas, livros, webcomics. Mas que tal a gente entender um pouco mais sobre como tudo isso começou? Para isso a gente vai praticamente cruzar a linha do tempo, lá no século XV, por volta de 1450, quando Johannes Gutenberg, inspirado nas prensas que moíam uvas para fabricar vinho, desenvolveu um sistema revolucionário que culminou na disseminação em massa do conhecimento humano, que hoje chamamos imprensa. Sátiras políticas então começam a ser publicadas aos montes em jornais e revistas, trazendo caricaturas, acompanhadas de pequenos comentários ou diálogos, que viriam a se tornar os lendários balões. Mas as obras consideradas precursoras de fato dos HQs contemporâneos são criadas no século XIX. Os Amores do Senhor Jacarandá, de Rudolf Topfer, publicado em 1827, e o livro Max and Moritz, de 1875, de William Bosch, são consideradas as pioneiras do gênero. Mas como o universo dos quadrinhos tem sido um campo de pesquisa em crescimento, de tempos em tempos aparecem novas obras, histórias, versões. Aqui no Brasil, até onde se sabe, o primeiro trabalho data da época imperial. As Aventuras de Inhoquin, ou Impressões de uma Viagem à Corte, do italiano Angelo Agostini, é considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil. Em 1897, as tirinhas norte-americanas Os Sobrinhos do Capitão também são publicadas por aqui e muito bem recebidas. Não demoraria muito, sairia o sucesso infantil Tico Tico. Enquanto isso, lá no Oriente, a imigração ocidental introduz cada vez mais as caricaturas satíricas, em obras que antes eram mais voltadas para representações de lendas populares, paisagens, e assim o estilo se torna cada vez mais híbrido. No início do século XX, o artista Yasuji Katazawa idealiza o mangá moderno. Em 1929, a Grande Depressão devasta a economia mundial. Milhares de pessoas ficam desempregadas e as indústrias precisam encarar uma crise que até então nunca havia sido imaginada. As revistas em quadrinhos, além de acessíveis financeiramente, apresentavam um mundo completamente diferente, e todo esse movimento impulsiona os primeiros estúdios dedicados exclusivamente a produzirem esse tipo de arte. Entre as décadas de 30 e 50, personagens como Superman e Batman fazem um sucesso estrondoso, e o gênero super-herói se configura como o verdadeiro paradigma das revistas em quadrinhos. Nesse período é criada a Comics Magazine Association of America, que institui o Comic Code Authority, ou simplesmente o Código dos Quadrinhos, uma forma de autocensura recomendada pelo Congresso. Esse processo modifica completamente os temas, as cores e as palavras contidas nas revistas, que passam até a contar com um selo de padrão nas capas. Para vocês terem uma ideia de como essa era uma questão séria, basta comparar a capa da revista de horror Mr. Mystery, de julho de 1953, com a versão que depois foi aprovada. Bem diferente, né? E nessa altura o mundo já encarava os mistos de medo e esperança da Guerra Fria. Os super-heróis pareciam refletir perfeitamente todo o clima de uma geração. É a ascensão da Marvel e os seus heróis humanizados que enfrentam problemas sociais e salvam o mundo da miséria e da destruição. O código até sofre modificações e tudo se torna mais fluido e diverso nos universos das histórias. E os storyboards, que são as sequências desenhadas dos filmes usados para guiar o diretor, também foram influenciados pelos quadrinhos. Existe uma discussão se eles devem ou não serem considerados quadrinhos, já que eles não são produzidos objetivamente com o intuito de serem o produto final e também não são assim tão acessíveis para o público, mas não deixam de ser peças incríveis também, né? Por hoje foi isso.
Até a próxima! E se o conteúdo desse canal agregou conhecimento para você, nos apoie curtindo e compartilhando, combinado? Até a próxima!